Vocês conhecem a história do container? Hoje nós vamos contar um pouco de como o container surgiu e como a invenção dele foi uma revolução para a logística. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. Desde que os povos, os habitantes desse planeta começaram a se juntar em comunidades, deixaram de ser nômades e fixaram comunidades, eles começaram a produzir seus próprios alimentos e produtos que necessitavam localmente. Com o tempo, alguns produtos começaram a ter excedentes de produção, começaram a ser mais produzidos do que a necessidade deles naquela região. E algumas regiões se especializavam em alguns tipos de produto de acordo com as características da região onde eles estavam. Com isso, as comunidades começaram a se relacionar entre si, transacionando produtos. Aqueles excedentes de produção de uma região eram trocados com os excedentes das outras, gerando assim um comércio entre as comunidades. A evolução dos transportes facilitou esse comércio entre regiões diferentes, permitindo que uma quantidade maior de produtos fosse levada de uma região para outra, e também aumentando a velocidade com que esses produtos eram comercializados. As primeiras grandes comunidades elas surgiram nas margens dos rios, porque eram as terras mais férteis e que tinham facilidade de serem cultivadas, dando início à agricultura que produzia alimentos para aquela população que morava naquela região. A partir daí, para transacionar entre as comunidades que eram criadas nas margens dos rios, houve o advento dos barcos, que começaram a ser usados como meio de transporte de pessoas e de mercadorias. Há alguns indícios na nossa história de utilização de canoas entre comunidades há mais de 140 mil anos, mas os barcos mais antigos realmente encontrados em escavações datam em torno entre 7 a 10 mil anos atrás. Ou seja, há muitos anos que a gente vem utilizando os barcos como uma forma de transporte. Mas Rafael, você não disse que ia falar sobre container? Por que você está falando de tempos antigos, de civilizações, essa aula toda de história? Calma que a gente vai chegar lá. Eu estou contando um pouquinho da evolução do comércio, da utilização de barcos, para vocês entenderem como foi a revolução, a invenção do container. Dessa forma, já aproveita para você se inscrever aqui no canal, que toda semana nós temos vídeos novos com temas do momento, curiosidades, conceitos, coisas importantes sobre logística. Se inscreva, que é gratuito e ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Bom, como eu vinha falando, os barcos e navios eles são utilizados há muitos anos em nossa história e até hoje eles são um dos mais importantes meios de troca, de transporte de materiais, mercadorias e produtos entre países e entre regiões dentro de um mesmo país. Ainda no século XV, nós tivemos as chamadas grandes navegações, que foi quando o continente americano foi encontrado, foi descoberto pelos portugueses e espanhóis, e aí começou-se um grande afluxo de mercadorias de um continente para outro, do continente americano para o continente europeu. A gente tinha muito transporte de metais preciosos como ouro, prata, pedras preciosas e também madeiras, animais, alimentos, frutas. Tudo isso era transportado de navio das colônias para as regiões que eram as chamadas exploradoras. No caso, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, são países que eram fortes na época das grandes navegações. Desde esse tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande para o transporte mesmo que fossem em navios. Então, havia uma dificuldade de como acondicionar os produtos de forma a otimizar o transporte, otimizar o carregamento, descarregamentos, e para isso eram utilizados barris ou tonéis, caixas de madeiras, que acabavam sendo muito pesados e que dificultavam muito os processos de movimentação da carga, de carregamento, descarregamento do navio. A gente está falando de uma época que ainda não tinha caixas de papelão, pallets, empilhadeiras, guindastes. Tudo isso foi inventado muitos anos depois dessas grandes navegações. Os serviços das regiões portuárias para o descarregamento e carregamento de navios eram muito intensivos em mão de obra. Por isso que é comum, quando a gente vai ver filmes antigos que retratam essas regiões, uma grande quantidade de trabalhadores, principalmente trabalhadores braçais, que realmente tinham que carregar os produtos, as caixas, os tonéis de madeira, que era um trabalho que era muito braçal nessa época. Durante todos esses séculos, desde as grandes navegações até o início do século XX, as perdas de produtos por problemas de acondicionamento ou avarias, também o desvio dos produtos por eles estarem sendo transportados de uma forma menos segura, aconteciam com frequência. Além disso, o custo para carga e descarga dos navios era um custo muito alto.
De acordo com estudos da época, era estimado que o processo de carregamento e descarregamento dos navios era em torno de 50% do custo total de transporte de produtos daquela época. Foi somente no ano de 1937 que o americano Malcolm McLean pensou em uma alternativa. Ele era dono de uma empresa de caminhões que transportava produtos para o porto e quando ele viu no porto o processo de carregamento e descarregamento de fardos de algodão, ele pensou em uma alternativa para facilitar todo o processo. Por que não criar uma caixa de aço que era carregada no início do processo e movimentada apenas essa caixa com grande quantidade de produto já dentro, do início até o final, desde o carregamento na unidade produtiva até o destino final no cliente, o que facilitaria e ganharia em velocidade e agilidade no processo. Com o passar dos anos, McLean foi evoluindo a sua ideia, fundando a companhia Sealand, que é considerada uma das primeiras companhias intermodal do mundo. A empresa ela foi adquirida pela dinamarquesa Maersk em 1999, mas antes disso, em 1966, depois de ter feito testes durante vários anos transportando produtos dentro dos Estados Unidos, em 1966 foi o ano que aconteceu o primeiro transporte de contêineres intercontinental, com um navio que saiu dos Estados Unidos, o navio SS Fairland, que foi com destino ao porto de Roterdã, na Holanda, na época o maior porto do mundo. Mesmo sendo o maior porto do mundo da época, não haviam guindastes, pois não havia necessidade de descarregar contêineres. Pensando nisso, o próprio navio SS Fairland, ele possuía seus próprios guindastes para facilitar o descarregamento dos contêineres. Naquela primeira viagem, cerca de 50 contêineres foram transportados. Atualmente, o porto de Roterdã continua sendo um dos mais importantes do mundo, sendo o maior e mais movimentado da Europa. Eu tive a oportunidade de visitar um dos terminais mais modernos do mundo que fica no porto de Roterdã e eu contei isso num vídeo aqui no canal. Eu vou deixar ele aqui no card, desse lado, mas também para facilitar vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Checa lá, assim que terminar esse vídeo, já assiste esse outro do terminal de Roterdã que você vai ficar impressionado de como é a tecnologia hoje. Voltando a falar sobre containers, a invenção dos containers agilizou e facilitou o transporte de carga entre países. Facilitou e agilizou muito o processo de carregamento e descarregamento que hoje é feito totalmente com guindastes, contribuiu para reduzir avarias dos produtos durante o processo de transporte e possibilitou o transporte de diferentes tipos de mercadorias em um mesmo carregamento em um mesmo navio. Por exemplo, hoje é possível que num mesmo navio tenha um container com carro, um outro com brinquedos, um outro com bebidas, um outro com frutas, um outro com carne, podendo estar um do lado do outro, que uma carga não afeta nenhuma outra, não corre o risco de estragar a outra carga, o que ajuda muito no processo de comércio internacional e até no processo de transporte internacional. Atualmente, os maiores navios do mundo, eles chegam a transportar mais de 20 mil contêineres. Com a ajuda dos terminais modernos, como eu disse, de Roterdã, com guindastes automatizados, eles chegam a ser carregados ou descarregados em poucas horas, trazendo uma grande redução de custos de transporte de produtos entre os países, barateando o custo dos produtos, o que, no fim das contas, é muito melhor para nós consumidores. Agora, antes de finalizar esse vídeo, uma dúvida aqui, é container ou container? Inicialmente, a forma correta do português do Brasil é com a palavra, com a grafia, com E com acento circunflexo. A palavra escrita com a letra A é a grafia em inglês, mas que hoje ela já é aceita no Brasil, considerado como um estrangeirismo, mas já é aceita, já consta nos dicionários como uma palavra válida para ser usada nos textos em português. Então, nesse caso, tanto faz qual a forma de grafia você vai escolher para quando for escrever alguma coisa. E uma última curiosidade, em Portugal a palavra correta para designar essa caixa de aço é contentor. Então não se assuste se você ver escrito em algum lugar aí a palavra contentor, porque é só uma forma da grafia do português de Portugal. E aí, você já conhecia a história dos containers? Com certeza ele foi um divisor de águas, um marco muito importante para a história do comércio internacional e para a logística como um todo. Trouxe pra gente benefícios como a redução de custos, agilidade no processo e principalmente redução de preços de produtos que beneficiem a nós consumidores. O que você acha? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.